Bom, rapidamente, o que eu preciso comentar para vocês? Nós estamos, como área de gestão de rede, desenvolvendo um manual, que a gente vai ter um manual de padronização para o atendimento do Ative. Tá? Isso visando, obviamente, falando aqui nesse tópico, simplesmente de infraestrutura, adequação das instalações de todos e cada um de vocês. Basicamente, não é muito diferente daquela fala que a gente já teve lá na convenção de vendas, tá? E que eu vou passar a reforçar aqui. Esse manual está em construção, nós temos ele aí cerca de 90% dele já, 95% pronto, numa linha muito parecida com essa que a Sá apresentou aqui. Então, vou mostrar alguns print screens, algumas telas, mas o que é mais importante a gente saber aqui? A rede nossa, e essa é uma mudança cultural, uma mudança de mindset. Quando eu falo de rede nossa, estou falando, obviamente, de vocês aqui. A rede do negócio ônibus, até então, Marco Polo, ela se dedicou, até aqui, única e exclusivamente ao atendimento do veículo no que tange a parte da carroceria. E está tudo certo. Quando a gente continuar vendendo um Ative com um parceiro de chassi como a BYD, a responsabilidade nossa continua sendo olhar tão somente para a parte da carroceria. Quando a gente olha para um carro integral com chassi próprio, a gente precisa olhar agora também para a parte de baixo, que é o chassi. Por mais que o powertrain seja um powertrain elétrico, a gente vai ter que ter na nossa estrutura um espaço adequado, que não é diferente daquele que vocês têm. Inclusive, amanhã, na filial de São Paulo, a gente fez questão de trazer o evento para São Paulo, porque a primeira das filiais que nós estamos adequando em termos de infraestrutura, né, o minimamente possível em condições de atendimento de um veículo elétrico, e vocês vão ter que olhar também para a infraestrutura de pessoas. Tá? Então, tem toda uma parte de infraestrutura de adequação física das instalações de vocês, e isso passa por alguns dos conceitos que eu vou trazer aqui, para a gente começar a pensar. Por exemplo, vai precisar instalar um carregador? Vai. Não precisa ser um carregador de 50 kVA de potência, pode ser um de 20, a gente sugere um de 30, que é um dimensionamento mínimo adequado para dar uma carga básica no veículo, quando esse veículo precisar vir até as nossas instalações. Tá? Vai precisar de uma vala de atendimento para a parte do chassi? Vai. Vai precisar ter na equipe, e nós estamos aí coordenando com a assistência técnica, o Joca vai poder depois explicar um pouquinho melhor, mas numa fase inicial, pedindo que vocês tenham nas equipes de vocês um eletricista dedicado ao veículo elétrico e um mecânico com conhecimento de itens básicos de chassi, suspensão, freio, toda essa parte aí. Porque, eventualmente, vai precisar mexer nisso e nós precisamos estar adequados e em condições de atendimento disso. Parte, e aí é uma visão, de novo, né, o Ricardo comentou no início, eu vou pegar a frase dele. Nós estamos construindo uma jornada, nós estamos aprendendo à medida que o veículo começa a sair de linha, agora vai começar a rodar. Então, tudo isso está no gerúndio em construção, a gente está construindo tudo isso. Mas já é importante alertar. Então, por exemplo, locais para onde esses carros, que o Matheus Lorandi mostrou aqui, já estão apontando, já é necessário, e a gente vai disponibilizar para vocês esse material na sequência, olhar para isso. A gente vai precisar, quer vender o elétrico, e a gente entende que a rede para vender o carro elétrico da Marco Polo são vocês, também vai ter a contrapartida do investimento na adequação da infraestrutura. Lembrando, infraestrutura física, infraestrutura de pessoas. Nós passamos a deixar de olhar tão somente para a carroceria, e, no caso desse veículo com chassi próprio, precisaremos começar a olhar também para a parte de manutenção de chassi. Até aqui tudo bem? Certo que eu tenho certeza que tem muitas dúvidas, mas é importante a gente frisar isso e deixar muito claro. Quando a gente olha para a infraestrutura física, nós estamos falando, num primeiro momento, da adequação mínima necessária. Eu volto a frisar, mínima necessária, menos que isso não pode. Por exemplo, ninguém está pedindo para ter um piso emborrachado com revestimento, específico. Não, pode ser o mesmo piso que vocês têm nas unidades de vocês,
A única coisa que nós faremos é uma adequação de pintura, de layout, de adequação de demarcação. Tudo isso vai estar no guia que nós vamos disponibilizar para vocês, como tem que ser feita essa adequação. Tá? E depois, posteriormente, nós, em conjunto com o time de assistência técnica, vamos lá, vamos verificar que está tudo ok, para realmente homologar aquela unidade, aquela representada, para poder fazer o atendimento correto e adequado do veículo elétrico. Vai precisar ter um carregador? Vai. A gente vai passar uma lista, depois vou mostrar uma tela aqui com alguns dos modelos que já estão homologados pela engenharia, e isso é importante. A gente precisa adquirir os modelos de carregador que estão homologados. Não vamos colocar qualquer carregador, porque se chega a dar um problema de interface, eu sou leigo, tá? Pode comprometer, eventualmente, uma garantia do veículo enquanto ele estiver na garantia. Para instalar um carregador elétrico, vamos pegar o exemplo aqui do carregador de 30 kVA. Vai precisar pegar um engenheiro e fazer um dimensionamento da potência de energia disponível na rede, porque, obviamente, vai haver um consumo de energia quando utilizado. Certo? Então, precisa pegar um engenheiro elétrico para fazer esse dimensionamento. E talvez tenha que fazer algum ajuste de cabeamento, de infraestrutura. A nossa ideia não é vender energia. Por isso, um carregador de 30, talvez de 20 kVA, seja o suficiente para dar aquela carga. Imaginem o celular de vocês, quando a bateria está quase morrendo, você coloca na tomada, pluga, dá uma carga de 20% e ele aguenta até um pouco mais. Nós, principalmente, vamos ter que olhar para um atendimento na garagem do cliente. Nós vamos ter que ir até a garagem do cliente. O carro elétrico vai ter toda uma infraestrutura que o Caoni apresentou, o Lorandi aqui, junto com os parceiros, e toda a base de carregamento, de adequação e de manutenção, maioritariamente, vai acontecer na garagem do cliente. Por isso que a gente coloca também no nosso manual a necessidade de nós termos um veículo, que não estão pedindo para vocês comprar um veículo, pode ser exatamente o que vocês já têm hoje lá, aquela caminhonete, aquela ferramental que tem lá. Obviamente, questão de ferramental, depois também a gente vai passar, vocês viram na apresentação de alinhamento de segurança, que tem que ser um ferramental diferenciado, com revestimento específico, né? Tem todos os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, aí passando por luva, por todo o detalhamento, e também os EPCs, que são os coletivos. Essa adequação da infraestrutura é necessária para que a gente, obviamente, comece a fazer todo o atendimento no carro a partir do plano que, na sequência, vai começar a ser apresentado e validado pela parte de assistência técnica. Basicamente, nós estamos falando, então, em termos de infraestrutura, usar um boxe que vocês têm hoje, vamos imaginar lá, tem 5 boxes. Pega um desses boxes, precisa ter uma vala. Se não tem vala, vai ter que construir uma vala. Ponto. Isso é normativa. A gente precisa olhar para o chassi. Lembra que eu falei que mexer em suspensão e freio. A gente vai dar todo o dimensionamento e todo o layout necessário para que seja feita a adequação. Vai ter que ter um espaço em volta, separado, demarcado e devidamente identificado. Tá? Equipamentos de EPI, vai ser necessário aquisição, vai passar por treinamento. Lembrando que nós falamos, 2 semanas atrás, das questões das normativas. Nós temos normativas de NR10 para atendimento de elétrico. Lembrando que, no Brasil, nós não temos uma norma específica de atendimento de veículo elétrico, ela está em processo de criação. Até aí, a gente se enquadra pela voltagem do carro em alta tensão. Então, é a norma NR10. E a NR35 é a questão de trabalho em altura, porque, como vocês viram no vídeo, já foi falado várias vezes, as baterias estão alocadas na parte superior. Então, precisa linha de vida. Quem não tem na sua unidade, na sua representação, ou nós mesmos, nas estruturas que nós temos, uma linha de vida é necessário passar, porque vai precisar, sim, fazer manutenção, tanto no ar-condicionado quanto nas baterias. Aonde que nós nos diferenciamos, por exemplo, de um caminhão como o caminhão delivery da Volkswagen. Eles não têm as baterias no teto, ela está no nível do solo, portanto, não precisa a NR35. Não tem trabalho em altura, só para vocês terem uma ideia. Por que eu comento com vocês da necessidade de adequação básica?
Nós não vamos ao extremo de exigir, por exemplo, um local dedicado a uma quarentena isolada, fechada, onde qualquer problema de bateria, o carro tem que ficar fechado lá por 7 dias para uma descarga completa. Neste primeiro momento, isso não se faz necessário. A gente está tentando adaptar a nossa realidade do dia a dia já existente, porque todos e cada um de vocês hoje, em algum momento, precisou se adequar minimamente para atender a carroceria, e agora a gente começa a olhar para um trabalho um pouco mais robusto, mexendo sim em chassi. Então, essa é uma preocupação. Todo o treinamento, a capacitação vai ser dada, vai ficar a contrapartida de vocês com as adequações mínimas necessárias a partir do material que, repito, não agora, na sequência será disponibilizado. Por que a gente não vai entregar ele agora? Justamente pela realização do evento. Nós acreditamos que várias dúvidas vão surgir aqui, e já surgiram vários apontamentos, a gente está, inclusive, gravando esse material, porque a gente já quer colocar essas dúvidas de Milas também no próprio material, para que, na sequência, ele já ganhe um pouquinho mais de robustez. Então, basicamente, aqui, algumas das telas dos prints desse material. Tá? A ideia é não me aprofundar muito aqui, mas a gente está falando aí, por exemplo, a vala que vocês vão ver aqui na filial de São Paulo, ela tem 15 de comprimento por... O Renato está aí. Renato, 1,5, 1,30, né? Hã? 1,40 de largura. É uma vala padrão de atendimento, né, com todo, e a gente vai dar todas as instruções para vocês. Vai ser necessário a questão do cuidado em volta, caso a gente tenha um problema de segurança ou precise fazer alguma movimentação. Então, tudo isso vai estar no nosso manual. A questão dos equipamentos vai ser necessário, por exemplo, isso vai ser detalhado pela assistência técnica depois, mas toda a parte, por exemplo, de calço. A gente vai ter que ter calços específicos para auxiliar o veículo, a garantia e imobilização do mesmo, a parte de iluminação, talvez onde a gente tenha o atendimento precise ser trocado, a questão da potência das lâmpadas, justamente por uma normativa, a questão das cores, enfim, toda a tipologia das luminárias vai ser colocada aqui. A questão dos materiais que eu falei ali, empregados na construção, todo o material de perfilado, de disjuntores, os diferenciais, por isso eu falei da contratação de apoio de um engenheiro elétrico especializado para ajudar vocês, inclusive, no dimensionamento da carga elétrica a ser distribuída na unidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você já está com o fornecimento de energia tomado, de tal forma que não comporte um carregador de 30 kVA, talvez tenha que fazer uma mudança no plano de contratação de energia para caber um de 30 kVA, ou, se der, de repente, adapta para um de 20. É uma questão só de dimensionamento, mas precisa ter um apoio técnico específico, né? A questão de cabeamento da parte elétrica, tudo isso vai estar também detalhado. Demarcação do box ou da área de trabalho. Tá? A gente está trabalhando com o conceito, como eu falei para vocês, do piso de concreto armado, que hoje todo mundo tem, pintado à base de epóxi, na cor cinza. A gente vai dar depois toda a parametrização para vocês. A gente vai fornecer todo esse desenho que vocês estão vendo aqui na cor verde, para que seja também pintado, que o cliente ou que os funcionários identifiquem que ali é um local de atendimento do elétrico. Tá? Questão de pintura, adequação dos perfis, parede e tal. Parte de programação visual externa, isso vocês receberão da nossa parte. Tá? A gente vai, para garantir, inclusive, uma padronização de identidade visual, nós vamos fornecer todas essas insígnias, essa alocação dos elementos, né, que vocês veem aqui na cor verde. Aqui é só uma simulação, um exemplo, tá? Mas isso vai ser feito de forma gradativa, à medida que a gente for disponibilizando e à medida que, obviamente, os carros forem chegando aí, forem sendo prospectados nos mercados de vocês. Carregamento do veículo. Aqui nós chegamos num ponto que o Cauni comentou, eu não vou me aprofundar aqui, mas a gente já tem mapeado esses carregadores aqui e todos os seus acessórios. O carregador que a gente está recomendando, vejam bem, é uma recomendação, é esse circulado em verde, num primeiro momento, de 30 kVA. Ele tem um custo de aquisição aqui na faixa de 50, 55 mil reais.
Tá? Os outros, em função do dimensionamento, do potenciômetro dele, de toda a disponibilidade, são bem mais acima do que isso. Então, é um custo de aquisição, é um investimento, sim. Lembrem que eu falei para vocês aquele dia, numa pergunta que eu acho que foi o Judson que falou, e hoje foi comentado, nós estamos também dando um salto. A gente está saindo de uma carroceria que era comercializada por um valor, e nós estamos vendendo um veículo completo que custa aí facilmente 3 vezes mais do que custa hoje. Consequentemente, a rentabilidade de todos, né, tanto da empresa quanto de vocês, também sobe na mesma proporção. Para isso, é preciso ter o investimento, a adequação necessária, a contrapartida, né? Vamos olhar também para o ônus do investimento no primeiro momento, que depois, se Deus quiser, com o mercado realmente crescendo, retomando, isso se dilui no longo prazo. Questão dos equipamentos, isso depois vai ser detalhado, aqui é só uma ideia de layout básico aqui para mostrar para vocês, a questão dos EPIs, tudo que nós estamos falando. A questão das linhas de vida, eu já comentei, são algumas telas, tá? Eu estou pulando, eu trouxe só algumas, o material é bem mais extenso e a gente não é objetivo aprofundar ele aqui. A questão de identificação de placas, né? Tudo isso nós vamos mandar para vocês, essas placas também, já com as insígnias prontas, o pessoal de segurança, o Alcione está aí nos acompanhando e vai também disponibilizar. Então, vocês vão receber todo um suporte da nossa parte. Um outro detalhe que eu já comentei com vocês, que isso já está, inclusive, na mão da área de compras, nós, como Marco Polo, forneceremos para vocês, um por cada representação, o equipamento de diagnose. Tá? Vocês não vão ter custo de investimento nisso. Esse é um custo Marco Polo, vocês vão receber esse equipamento em regime de comodato, quer dizer, ele pertence a Marco Polo, mas cedido a vocês, e com eles as atualizações são online, então isso eu já confirmei com a assistência técnica, a gente tem uma vantagem nisso, né, pluga e realmente faz a atualização, então cada patch de segurança e de atualização é feito online, vocês vão ter a ferramenta, pluga, vão receber a devida capacitação, e com ela vocês já conseguem fazer a primeira detecção do problema. De novo, precisamos ter calma, porque é um início de um aprendizado. Então, por exemplo, vai pegar um carro que vai estar lá em Goiânia, em teste, deu problema, travou a porta ou parou de funcionar um determinado módulo. Primeira ação, vai ter que ter um técnico capacitado de vocês lá, vai usar o equipamento de diagnose, vai plugar, vai fazer a leitura correta e vai entrar em contato com a assistência técnica, reportando o código do erro. Um exemplo, a gente daí vai ver se a solução cabe ser feita diretamente por vocês, ou, dependendo da magnitude do problema, a gente precisa acionar, então, a fábrica. E aí, obviamente, todo o suporte estruturado pela assistência técnica para isso. Certo, Joca? Beleza. Até aqui vamos. Então, o equipamento de diagnose é uma ferramenta muito importante e é um material que vocês vão receber. E aqui está ele, é um equipamento que foi desenvolvido especificamente para dar conta desse projeto. Tá? E a gente já tem ele mapeado aí com assistência técnica, então a Napro é nossa parceira já de longa data no desenvolvimento dessas ferramentas, e aí, obviamente, nós já vamos disponibilizar na sequência para o time de assistência técnica, que vai estar realizando, então, toda a capacitação, treinamento e adequação para todos e cada um de vocês. Quando eu falo de pessoas, a gente coloca minimamente, para começo de conversa, 2 pessoas. Eu sei que muitos de vocês já têm lá um eletricista. Cara, sugestão, precisa de mais um. Porque não esqueçam que, enquanto o elétrico precisa de um foco, tu vai ter que continuar dando serviço e prestando serviço no carro normal que você tem hoje. Então, a sugestão é ter um segundo técnico com foco em eletricidade. E por que o eletromecânico que a gente fala ali? Na verdade, a gente tem que começar a olhar também para a parte dos componentes de chassi. Então, comecem a olhar depois o perfil dessas pessoas, as características, né, de formação, de experiência, de bagagem, serão repassadas para vocês. O Joca tem esse material todo detalhado. Lembrando que nós, a partir agora do início de julho, temos todo um módulo de treinamento e preparação de pós-vendas com foco em assistência técnica, onde isso vai ser detalhado. Mas é importante
que à medida que vocês já tenham as vendas sendo prospectadas, sendo debatidas, vocês também comecem a olhar para isso. Nós, como fábrica, daremos todo o suporte. Eu estou entrando numa área que aqui é muito de assistência técnica. Sim, o suporte, mas é preciso que vocês também tenham o poder de resposta imediato lá na ponta. Tá bom? Então, só reforçando aqui, o manual está sendo construído, está praticamente pronto. Na sequência desse fórum aqui, a gente vai estar disponibilizando para vocês todo ele, de forma eletrônica, lá na Marco Polo Up, e vamos difundir para vocês de outras formas também. Fica aqui o convite para que vocês tirem todas as dúvidas ao longo desse evento. Tem toda a parte agora, depois do almoço, aí, vindo com engenharia. Lembrando que o foco desse treinamento aqui foi pensado, principalmente no ecossistema de comercialização do elétrico e no entendimento do produto. Tá? Adequação da infraestrutura, que basicamente é isso que eu estou falando para vocês, detalhando um pouquinho mais na sequência, e o Joca, de tarde também, após a apresentação da engenharia, vai falar um pouquinho do que está sendo pensado, desenhado pela assistência técnica com relação a visões de garantia do produto e também de a parte toda de... Perdão. Exatamente, a parte do plano de manutenção. Me deu um branco aqui. Então, beleza. Gente, eu fico à disposição de vocês. Tá? Sobrou 5 minutinhos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida e eu souber a resposta nesse momento, estou à disposição. Senão, a gente anota e depois eu tiro. Vamos lá, Giovana. Eu só não recebi a resposta ainda se esse produto vai estar no configurador, na SAP, para a gente começar a trabalhar ele, se tiver uma cotação, quem é que vai fazer a cotação. Nós temos um módulo depois ali com o Gustavo Fedumente e o Rudimar Pandolfi, que vão detalhar o que está sendo pensado para esse tópico aí, tá? Então, tranquilo. Sim, Luizinho. Não, sim, obviamente a fala para representante, mas é Ctrl+C, Ctrl+V. Mais do que isso, tá? Já na sequência, então, o que nós vamos fazer, tá? O nosso plano, ele começa, filial de São Paulo, kickoff, lançamento, pontapé inicial, no modelo de adequação. O que vocês vão enxergar aqui é o que a gente vai começar, a partir de agora, a replicar nas demais filiais próprias, né? Então, a gente começa, a partir de agora, aqui, olhando para Minas Gerais, olhando para Curitiba, a gente vai só fazer uma priorização em função do destacamento dos veículos, à medida que eles começam a ser testados, tá? E também a contrapartida é olhar para os demais mercados dentro daquele plano de ação que já estão confirmados. Então, a gente precisa olhar Salvador, Basibus, precisa olhar lá na top line e por aí vai. Tá? À medida que vocês forem caminhando, prospectando negócios, vai ser necessária essa adequação. Também, dentro do que nós estamos falando, tá, de adequação, nós estamos tirando um capítulo para entregar para o cliente, para auxiliar ele na montagem da estrutura. Lembrando que aí entra um tópico importante, que é lá o ecossistema todo que o Cauni e o Matheus falaram. Em alguns casos, a Marco Polo não vai ser o project leader. A gente vai acabar fornecendo ônibus num ecossistema gigante gerenciado por uma Enel, por exemplo. Tá? Ela vai entregar o pacote de infraestrutura de energia, aí entende-se tudo, onde a Marco Polo, ali nesse exemplo que eu estou dando, vai fornecer. Obviamente que ela vai querer que a gente garanta toda a parte de adequação. E aí entra o capítulo. Todo esse manual aqui, a gente vai fazer a versão para cliente, para que nós conversamos, o Romano está ali, com o pessoal de São Paulo, que semana passada estava lá na Marco Polo, e esse foi um dos tópicos. Eles pediram porque eles precisam olhar para todo esse manual para ver lá a questão de infraestrutura, enfim. Nós vamos disponibilizar também, bem como, já me antecipando de novo, aí, desculpa, Joca, estou adiantando o teu tema aí, tem um módulo dentro do treinamento de assistência técnica voltado para cliente. Então, não é só a entrega técnica do produto, a explicação de como funciona o produto por parte do time de assistência,
mas também toda a parte de treinamento de assistência. Tá? Alguém mais? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, eu vou ficar à disposição acompanhando. Tá tudo tranquilo, né, Toninho? Tá dominado. Tá ali, ó. Cara, o Toninho, o Wagner, tá tudo tranquilo, tá tudo dominado. Gente, eu fico à disposição. Vamos lá. Foi mexer, né? Ele não se aguentou. Foi mexer, né? Acredito eu que já tenha isso no radar, mas, por exemplo, São José dos Campos vem de lá, está fora da filial São Paulo. Eles vão ser necessariamente abrir esse posto lá em São José? Perfeito. Aqui é quantos carros? 100, 200? Lá em Araguari, tem um carro só, está a 600 quilômetros de Belo Horizonte. E aí? Exatamente. Pergunta para o Luizinho. Pergunta para o Luizinho. Eu disse, Luizinho, não tinha um lugar mais perto de BH para te fazer o... Não, mas é uma realidade que... Bom, vamos lá. Sim. Vamos lá, gente. É um tema que ainda está sendo desenhado, tá? Fato número... Vamos começar de trás para frente. A gente vai ter que dar resposta. Ponto. Como nós faremos isso, respeitando a questão até geográfica da localização de nossas filiais e nossas representações, é um ponto que a gente ainda está estruturando, a gente tem debatido muito isso com o time de assistência técnica, porque realmente Araguari é um carro, uma distância enorme, nós não temos uma unidade lá. Nós vamos ter que fazer o seguinte, num primeiro momento a gente tem uma capacitação muito forte também no próprio cliente, com o suporte da fábrica, é isso que vai ter que acontecer. A gente vai contar. Vamos lá, a gente está falando num produto novo que conceitualmente pode até assustar. Talvez essa seja a palavra, assuste, num primeiro momento. Na prática, eu, particularmente, não vejo um bicho tão grande ao ponto de você inviabilizar, talvez, uma operação pensando no after sales, no pós-venda. Porque o carro em si, aí depois vai vir o time de engenharia falar melhor do que eu, com conhecimento técnico mais profundo, ele tirando a parte da manutenção em alta, certo? Que aí realmente vai requerer capacitação ferramental e treinamento, ele é um ônibus normal. Ele não requer um cuidado, tanto que nós estamos flexibilizando sem deixar de cuidar para a parte da segurança das vidas das pessoas, que esse é o foco principal nosso, flexibilizando um pouquinho a questão da adequação da infraestrutura do ponto de vista físico, justamente para permitir que vocês tenham uma condição de atendimento sem um investimento numa magnitude exponencial. Com relação a isso, cara, é um deslocamento que hoje, se desse problema lá nesse carro e não fosse um carro elétrico, vamos pensar assim, fosse um carro a diesel, deu um problema lá, inevitavelmente a filial, e a filial faz isso hoje, ela se desloca. Ela vai continuar fazendo isso. Está aí o Wander, 600 quilômetros, vai lá para o Triângulo Mineiro, está mais próximo. Podemos estudar, talvez, isso sim, é um estudo, de novo, lembra do gerúndio, né? Nós estamos aprendendo. Talvez exista a possibilidade de utilizarmos a várias mãos a força da rede, e daqui um pouco tu está mais próximo de Araguaí, hipoteticamente, e pode ir lá prestar o serviço para que não exista um deslocamento tão grande. Quem sabe? A gente pode pensar nisso, eu não vejo problema. É uma etapa de aprendizado. Tá? Eu não tenho todas as respostas, Wagner, mas a visão muito clara, e aí eu quero falar para vocês isso, eu conversei muito com o Renato, a gente entendeu bastante. O carro, ele é novo, mas não por isso ele pode nos assustar, certo? Vamos com esse pensamento aí. Vamos lá. Esse é o ponto que eu queria reforçar, na verdade, e é bem trazido aí, Wagner, que é o seguinte, né? Essa dúvida que nós temos, que o cliente, obviamente, esse ponto que tu levantou, que é a dúvida do cliente, que nós precisamos cortar com ele na raiz. Como que nós vamos fazer isso? Sim, é fora, nós vamos ter que tratar, não vamos ter um ponto, um representante ou um ponto de vocês em cada um da onde nós vender 1 ou 2 carros, mas vamos sim fazer
ter um kit de peças lá, eventualmente colocar na garagem dele em consignação do que é principal. Vamos ter um técnico que pode se deslocar para lá rapidamente. Vão ter essa garantia de que ele vai ter e terá um suporte da rede, da fábrica, é super relevante, e nós vamos fazer isso até como, eventualmente, investimento inicial. Tem peças do chassi, né, seja do chassi que tem que estar lá, vamos fazer, vamos colocar, porque é decisivo e, de novo, quem que pode fazer isso melhor no Brasil, dar essa segurança para um ônibus elétrico para o cliente? Somos nós. É nós. Não tem outro, não é uma Eletra ou uma Higer ou uma BYD que tem condições de fazer isso, somos nós. Uma pergunta assim, né? Porque tem uma parte aí que é software, né? E isso Sim. aí a rede está bem fora disso, né? Sim. E é realmente bem complicado. A gente não tem nem como mexer nisso, né? Mas pelo que eu estou entendendo, essa equipe, assim, não sei se a fábrica é isso, é a proposta, né? A fábrica ter uma assistência online, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ali para atender o cliente. Se deu algum galhozinho de software, corrigir a distância, é isso? Premissa número 1 do equipamento de diagnose na magnitude como esse que a gente está construindo é dotar ele do maior número de informações possíveis para que, quando der um problema, eu vou pegar um exemplo, tem lá esse carro de Araguari, o cliente liga, ela diz assim, parou, as portas não fecham mais, tá? Deu uma pane elétrica aqui. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, se deslocar até lá, de alguma forma, tá? Vamos imaginar que o Luizinho vai ter um técnico capacitado, vai lá, o cara vai plugar, e a ideia é que esse equipamento de diagnose te gere ali um relatório, um código de erro, dizendo o seguinte, o problema é tal. E aí a gente vai, sim, ter todo um suporte da estrutura da assistência técnica. Um tema que não é o foco aqui, mas eu vou aproveitar para falar. Nós estamos implementando dentro da Marco Polo, num senso corporativo para todos os business, é um trabalho que está em andamento, vai levar um pouquinho, mas trazendo a centralização de 100% do pós-vendas para dentro da empresa. Tá? E isso já vai entrar, obviamente, a partir do Ative. Com isso, a gente vai ter pessoas dentro da estrutura, de novo, estou fazendo quase que a apresentação do Joga aqui, pessoas com conhecimento de chassi, de suspensão, de freio, além de todo o perfil dos técnicos que a gente já tem, para poder dar esse tipo de ação. E, obviamente, um 0800 é uma coisa que a gente pode, sim, implementar sem problema nenhum. O que também eu quero trazer aqui para vocês, o Dani está aqui, catálogo de peças. O Ative já nasce 100% eletrônico, o catálogo de peças com toda a explosão dos black box, item por item. Isso é para facilitar, e o cliente, o mais importante, tá? O cliente terá acesso a esse catálogo numa versão limitada, né, com as ressalvas para não interferir no negócio, mas ele vai conseguir olhar no celular, mobile, tá? E ele vai conseguir enxergar lá, por exemplo, deu um problema na pastilha de freio, estou chutando, tem que trocar só uma mola. Cara, ele vai lá e troca a mola. Ele vê qual é o código da mola e liga para ti que tem a peça original para comprar a mola. Ele não precisa comprar todo o kit completo gastando um absurdo. Então, a gente vai ganhar também em velocidade. O carro já nasce no novo conceito. Tá? Eu acho que isso essa é uma medida bem legal, Cristiano. Sim, Luizinho. Esse cliente na questão de carro elétrico. Esse foi um dos pontos de cara. Quando a gente visitou Araguari, o prefeito estava lá e o cliente também, a gente e o Wander levantamos e na hora ele decidiu pelo nosso carro. Porque ele disse, poxa, tu vai ter problema aqui? Porque eu fui lá visitar a BYD, é muito mais barato que o teu carro. Eu digo, e quem é que vai te dar a garantia? Né? Mas tem o carro da Caio. Caio, tá, ok. O chassi é Mercedes, a parte de chassi é Mercedes, a parte de elétrica da Eletra, né, e carroceria Caio. E se der problema, quem que tu vai ligar? Um vai dizer que é um ou outro. E nós não, amigo, nós é Marco Polo, 100%. Nós vamos dar da elétrica, nós vamos dar da carroceria, nós vamos dar do chassi, é todos nossos. Então, isso foi um dos pontos muito positivos e que eu não tenho dúvida que nós vamos tirar o pedido lá, né, Wander?
A questão do elétrico aqui é a gente fazer uso da capilaridade da rede. A gente sempre falou e defende muito isso no mercado, o mercado conhece isso, a gente tem presença em todos os estados do país, com estruturas próprias, com estruturas muito bem colocadas como as de vocês, então a gente precisa fazer uso dessa força, é uma força, que é um negócio de todos. No momento de virada de chave, né, Ricardo, onde a gente precisa fazer o negócio acontecer. Então, por um lado, foco aqui em vender, e para isso vocês precisam entender e aproveitar e absorver todas as informações o máximo possível durante o dia de hoje e também amanhã, porque amanhã a gente tem um treinamento de produto, onde vai ser possível ver o produto, entrar no produto e também acompanhar a parte de infraestrutura. A gente vai explicar um pouco para vocês fisicamente, vocês vão estar lá. E, por outro lado, começar já realmente a entender esse business. E nós precisamos de venda, gente. À medida que isso aqui começar a circular, a gente começa a ver que realmente a coisa anda. E esse conhecimento aí que, obviamente, inicialmente é com a fábrica, depois a rede, né, vai ter esse conhecimento, enfim, essa é a curva de aprendizado, é conjunto, vale para cá, e obviamente com a diferença que é elétrico e que tem o chassi incluído, mas é como se fosse, vamos dizer, estamos lançando um produto, fosse uma carroceria, assim como foi, bom, tem a curva de conhecimento. Nossa vantagem, mais uma vez, é o seguinte, né, nós já temos uma estrutura maior e melhor que todo mundo em pontos mais próximos. Então, aí nós temos condições de fazer esse atendimento de maneira mais imediata e, já de antemão, dar essa segurança, que é o que o Luizinho comentou, maior já de imediato. A nossa cobertura já é maior do que a dos outros. É muito melhor mandar, se tiver que fazer alguma coisa, chamar alguém lá de Belo Horizonte do que é isso aí. Legal. E sim, aí colocando de novo, eu bato nessa tecla. É preciso que a gente tenha muito claro a mudança cultural do mindset com relação à parte do chassi. Isso tem que ficar muito claro aqui, porque a contrapartida que vocês, nós todos, né, isso vale para as filiais, vale para vocês, precisamos ter. Até agora a gente vinha olhando só para a carroceria, única e exclusivamente, que continua sendo o principal core da empresa. Porém, vocês viram os números que o Bizzi apresentou ali, do salto exponencial projetado, 95% num futuro não tão distante de carro elétrico, somos nós que vamos ter que dar a resposta também na parte do chassi. Temos condições, aquela pergunta que eu fiz na convenção, temos condições hoje, na nossa estrutura, time de pós-venda, de vocês, de fazer manutenção em chassi? Talvez um ou outro aí, talvez o Belmir que mexa com o Volare aqui, o Alan e tal, mas, em geral, quero acreditar que não. Em não tendo, desde já precisamos olhar para o mercado, e esse é o ônus, entre aspas, para se ter um bônus da rentabilidade de um negócio que tem um valor agregado super diferenciado. Então, assim, a gente vai ter que investir, vamos ter que mexer na estrutura das nossas unidades. O que eu volto a bater na tecla? Gente, a gente está fazendo tudo de uma forma muito consciente, com o mínimo de exigência possível, para que vocês também façam essa modulação numa linha de tempo. Ninguém está pedindo para vocês contratar 3 técnicos eletricistas e 5 mecânicos de chassi. Comecem com 1 e 1. E vamos acompanhando, vamos vendo. Daqui a pouco a gente vai ter uma evolução disso ali na frente, e talvez a gente consiga fazer parceria, terceirizado. É um aprendizado, tá? Então, eu peço um pouquinho de compreensão de vocês também nessa construção de jornada, porque todos, no plural, todos, a fábrica, né, Julião, está aprendendo? Fábrica até ontem só recebia chassi e acoplava carroceria. Hoje está tendo que montar chassi, montar eixo, transmissão, cardan. Cardan nós não falávamos, hoje tem que desmontar um cardan. Bom, de novo, né, o Joca ela vai falar, tem que manobrar, rebocar um carro desse, tem que mexer em cardan. Não pode o cardan estar conectado, porque ele começa a gerar energia, e aí pode danificar a bateria. É um mindset diferente, gente, tá? Mas, de novo, falando do jeito que eu estou falando aqui, talvez assuste vocês um pouco. Na prática, vocês vão ver que é algo muito simples.
Tá? Então, a gente traz um cenário um pouco mais pesado justamente para, né, controle. Que nem segurança. Vocês viram, todos aqui participaram da palestra do Alcione. Vai falar lá, cara, do Luiz Fernando, né? Risco de choque elétrico. Existe? Lógico que existe. Na prática, tomando e mitigando esses riscos, a gente tem uma carroceria normal. Você vai poder mexer numa fiação para trocar um farol sem risco de tomar uma descarga letal. Só vai correr esse risco se você for lá e mexer nos cabos laranja, lá como foi anunciado, e depois vai ser detalhado. Tá bom? Sim. A Marco Polo. Exatamente. A pergunta do Luiz Fernando aqui para traduzir é boa, né? Desculpa. Para traduzir. Perdão. O que ele perguntou? No caso de um chassi Mercedes, se der problema numa bomba injetora, você procura o concessionário Mercedes, que, por ende, procura uma Bosch. Dando um exemplo, tá? Com a Marco Polo, pegando o exemplo da bomba injetora, que talvez não seja o caso, você vai acionar, o cliente vai acionar a Marco Polo. E a Marco Polo vai resolver como Marco Polo. Daí para trás, como assistência técnica vai se entender com o fornecedor, isso envolve compras, contratos, amarrações contratuais, políticas de garantia, mas quem vai resolver o problema do cliente é a Marco Polo. Isso tem que ficar muito claro, e é esse o argumento que o Luizinho usou lá no exemplo de Araguari, que o Ricardo reforçou e que eu também reforço. O grande salto desse carro aqui, quando a gente fala em postura de empresa, é chegar para o cliente e dizer o seguinte, cara, ontem tu precisava falar com o fornecedor de chassi. A partir de agora, com esse carro, você fala comigo. Eu vou resolver teu problema. Isso transmite uma garantia, uma segurança, quando você a isso agrega a capilaridade da rede. Com 6 filiais indo para uma 7ª, e todos os representantes de vocês, aí, vocês todos aqui, cobrindo todos os 26 estados, mais o Distrito Federal. Muito bem, por sinal, tanto que a gente é líder de mercado. Gente, eu não vou me estender aqui, já assinou tudo que é alerta aqui. Obrigado.